Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as metas do primeiro trimestre de 2022 e também o que eu pretendo aí para o segundo trimestre. Tô gravando esse vídeo quase no final de abril, né? Andei sumida daqui, mas inclusive durante esse vídeo e os próximos a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A ideia é fechar um pouquinho, né? Ver o que daquilo que eu pretendia no início do ano eu consegui fazer nesses primeiros 3 meses e o que de prioridade já mudou, porque muita coisa já mudou. Então, acho que serviu bastante para perceber que fez sentido eu utilizar só 3 meses para essas metas e não o ano inteiro. Eu vou começar, assim como no vídeo anterior, pelas metas literárias, então quem está interessado só nessa parte, assiste o começo do vídeo e aí no final eu vou falar das metas pessoais, beleza? Então, falando das metas literárias, uma das metas que eu tinha era finalizar Guerra e Paz e eu finalizei dia 27 de março, quase acabando ali o trimestre, mas valeu a pena. Eu não vou comentar muito aqui porque eu vou falar um pouquinho mais no vídeo de leituras, mas tá aí finalizado, né? Levei um ano e quase 2 meses para terminar, mas valeu super a pena. Outra meta literária que eu tinha era ler pelo menos 3 livros dos menores que eu tinha na minha estante. E essa foi uma meta que eu cumpri bem rápido, inclusive, né? Eu cumpri, acho que em fevereiro já estava cumprida. Que bom, porque março foi um caos, ali muito menos em março. Então, se tivesse ficado para março, provavelmente eu não teria cumprido. Mas então eu li o Vasto Mar de Sargassos, do Jean Rhys. Amei esse livro, gostei muito, muito mesmo dele. Também li O Ano da Fome, se eu não me engano, de Ali Oksanen. Gente, os meses estão meio bagunçados, não sei, não tenho certeza se foi esse, mas eu li os 3. E Anatomia de um Desaparecimento, de Hisham Attar, que também veio pelo pacote de textos e que eu gostei demais. Então, livros aí super aprovados que eu li. Foram esses 3, os menores da minha estante, que eu li no início do ano. Depois acabei lendo ali outras coisas. Então, segunda meta cumprida também. E a terceira meta era ler um livro em inglês. Eu já estava lendo, né, um livro de contos do Murakami, que chama Blind Willow, Sleeping Woman. E eu não terminei. Eu morri na praia porque eu tava em 70 e poucos % nele em fevereiro. Mas realmente março foi um mês assim muito caótico na minha vida, muita coisa aconteceu, eu já vou comentar daqui a pouquinho, né? E eu acabei lendo pouquíssimo, priorizei o Guerra e Paz, que realmente eu já estava ali para terminar, em inglês. É bem mais complexo, né? Eu preciso estar com um foco diferente para conseguir ler, não vejo sentido em ler só por ler, se eu não estiver compreendendo. E além disso, a leitura que eu estou fazendo em inglês, eu estou fazendo como se fosse não sei se um mini resumo, mas um comentário de cada conto, realmente para ver o que eu consegui entender, né? Então é uma leitura que não é só entretenimento, né? Eu também estou tentando estudar ali através disso. Então não finalizei, mas ficou faltando pouco assim e quero retomar a partir de agora, né? Não vai aparecer nas metas, mas espero ler aí nos próximos meses os contos que faltam. Tem uns contos muito bons e alguns contos mais ou menos, já passando um pouco das minhas impressões. Então foram essas aí, foi esse o fechamento das metas, né, que eu tinha feito, metas literárias aí para o primeiro trimestre. E para o segundo trimestre, quais serão as minhas metas? A primeira, para a gente já aproveitar e conversar um pouquinho, vai ser ler pelo menos 6 livros, né, finalizar pelo menos 6 livros até ali no final do trimestre. Parece pouco comparado com o que eu geralmente leio. Mas como eu falei, aconteceu bastante coisa, eu tava passando por uma nova fase no trabalho, me mudando ao mesmo tempo, então eu perdi muito esse ritmo, principalmente em março. Esse março foi um mês que eu li bem pouco e agora abril tá seguindo a mesma tendência. Agora, nessa semana que eu tô conseguindo voltar, né, eu acho que o canal refletiu tudo isso também. Então, eu não costumo colocar meta em número, porque eu acho que ler não tem que ser uma obrigação, nem nada assim, mas eu vou colocar esse número um pouco mais baixo, inclusive, mas para me incentivar aí a retomar esse ritmo, né? Como todos os hábitos, você precisa praticar ali, né? Precisa que ele esteja inserido na sua rotina. Então, eu vou colocar 6, né? Eu já tô com 2 em andamento nesse momento, que eu vou comentar num outro vídeo, então aguardem. Mas pretendo, então, finalizar 6, né? Finalizar esses 2 que eu tô em andamento e mais 2 por mês aí nos próximos meses do trimestre, pelo menos.
Desses 6, né, a próxima meta é que um deles seja um livro de prosa da Hilda Hilst. Eu tenho a prosa completa dela e eu tô com bastante vontade de ler mais um. Eu já li a poesia completa dela e da prosa eu só li a Obscena Senhora D, que eu amo. E eu sinto que a Hilda exige muito um foco total e uma atenção total na leitura, ao mesmo tempo ela me conecta muito comigo. Então essa é uma coisa que eu gostaria de estar conseguindo fazer até o final do trimestre. Então, nesse momento, eu tô conseguindo ler mais coisas que me envolvem, porque a minha cabeça ainda tá muito turbulenta. Então essa meta é uma meta tanto de uma coisa que eu tô com vontade, quanto de conseguir voltar a esse momento, assim, que eu consiga ter um foco total ali na leitura e uma conexão muito grande. Acho que eu tô precisando disso, então fica aí como uma meta para os próximos 3 meses. Ainda não sei qual, mas aí eu vou contando para vocês. E a terceira meta é começar mais um calhamaço. Esse calhamaço não tem obrigação nenhuma de finalizar, mas tem vários que eu tô faz tempo para começar. Eu não decidi ainda qual, mas eu tenho o Pintacilgo da Dona Tarte, que eu tô com bastante vontade, a Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso, que eu queria muito conseguir ler esse ano, então talvez seja esse o momento, a biografia da Frida, talvez começar a releitura do Tempo e o Vento. Então votem aí, inclusive, qual vocês acham que eu deveria pegar, mas eu queria começar algum desses calhamaços e aí ler realmente tranquilamente, sem ter um prazo para finalizar ele. Então esse foi o fechamento aí das minhas metas. Espero voltar daqui 3 meses, 2 meses na verdade, com essas metas cumpridas, mas a gente vai conversando aí no meio do caminho. Me conta o que vocês pretendem aí para essas próximas metas. E agora eu vou falar um pouquinho das metas pessoais. Então, começando pela primeira meta pessoal que eu tinha, que era me mudar, né? Vocês devem ter notado, eu me mudei. E acontece que foi exatamente no dia 1º de abril que eu comecei a fazer ali a mudança. Então, não foi tecnicamente, né? Se for seguir a regra, não foi dentro do primeiro trimestre, mas estou muito feliz por ter acontecido. Foi uma coisa que exigiu bastante energia, principalmente em março, ali no mês de março, né? Muita coisa para resolver, coisa para comprar, coisa para decidir. Ainda não tá tudo 100%, mas digamos que já tá uns 90%, então eu me mudei no início do mês, a gente já conseguiu ir ajeitando as coisas, ainda faltam algumas coisas, né? Não tenho mesa, não tenho sofá, mas em breve chegam. Então ainda estamos na fase de ajustes, mas estou muito, muito, muito feliz de ter conseguido me mudar. Era a meta principal, então pra mim foi, só por eu já ter me mudado quando eu gravei esse vídeo já deu certo a meta. A segunda meta pessoal que eu tinha era usar menos o celular, as redes sociais, e isso eu consegui, porque inclusive não tive tempo para. Eu vou comentar um pouco mais na sequência também, mas eu tive que priorizar, né, e entrar no piloto automático e fazer o que precisava ser feito nesse primeiro trimestre. Então foi bom por esse lado, porque eu usei menos as redes sociais. Por outro lado, eu sinto que agora que aliviou, eu tô entrando de novo nisso, sabe? Que minha cabeça tá muito cansada e eu acabo indo pra esse lado. Mas enfim, acho que também existem fases e fases. Eu considero sim que eu usei bem menos as redes sociais aí nesse primeiro trimestre do que no ano anterior. E a terceira meta, que eu acho que é que eu posso dizer com louvor que eu não cumpri, foi ouvir mais música. Como eu falei, eu tava no meio de uma loucura, então acho que eu imagino, não sei o que eu imaginava assim quando eu pensei nela, mas o fato é que não mudou nada do que acontecia antes, assim, são raros os momentos em que eu consigo ouvir, e eu ainda não encontrei qual é o momento na minha rotina em que isso vai se encaixar. Inclusive, estou tentando entrar numa nova rotina, né? Entender qual vai ser minha nova rotina. Então, acho que vai levar ainda mais um tempo para eu conseguir encaixar isso, mas também não tem problema, tá tudo bem. E falando agora, então, das metas que eu tenho agora, né, para os próximos 3 meses, que são 2, mas que eu já estou colocando em prática alguns dias também. Vocês vão perceber que elas têm um foco em comum, que sou eu. Como eu falei, né, eu tava numa nova fase no trabalho nesse primeiro trimestre e transição é sempre bem complexo, tem bastante coisa ali pra fazer, bastante coisa pra aprender, muita coisa acontecendo. Ao mesmo tempo eu tava me mudando e isso
me colocou totalmente num piloto automático, que eu precisei muito ser produtiva. E eu acho que tudo bem, acontece, a gente vai precisar ser produtiva às vezes. Só que isso gera consequências, né? Então eu basicamente estava produzindo muito, então durante todo o tempo do trabalho, e depois do trabalho eu tinha que ser produtiva com as coisas da mudança e com as coisas pessoais. E isso tirou o foco de outras coisas da minha rotina que eram importantes, inclusive leitura, o exercício físico e coisas assim. Então agora que, né, não vou dizer que as coisas estão calmas, porque eu acho que a gente não consegue ficar, se eu ficar esperando o momento perfeito de que agora tudo tá calmo, né, não é isso, mas baixou um pouquinho, né, então eu já tô um pouco mais habituada à minha nova rotina do trabalho e também a mudança, né, já tá quase tudo resolvido, então eu já tô começando a identificar a nova rotina que eu vou ter. Eu preciso priorizar coisas do meu bem-estar que acabaram ficando um pouco de lado aí no primeiro trimestre. Então a primeira delas pode parecer muito simples, mas vai ser beber mais água. Eu gostaria muito que a água fosse um hábito que eu já tenho, que eu consigo consumir, mas não é. Eu não bebo água se eu não me policiar. E quando eu entro no piloto automático, quando eu vou ver, assim, eu tô bebendo 1 copo de água por dia, 2. Então é um absurdo, não é que eu não bebo 2 litros, é que eu estou numa fase, ainda mais agora que deu uma esfriadinha, então eu não sinto sede, que eu não bebo. Então eu preciso me policiar para beber mais água. Todas as vezes que eu consigo, né, que eu coloco novamente isso dentro da minha rotina e tô bebendo bastante água, isso faz muita diferença, né, na forma como eu me sinto, na minha pele, em tudo, assim, no meu bem-estar mesmo. Então, uma coisa crítica para minha saúde, que eu preciso beber mais água e que eu vou estar cuidando aí nos próximos meses. A outra segue no mesmo sentido, que é voltar para uma rotina de exercício físico. Eu tinha isso, não, eu fazia, e aí em março eu precisei parar por conta de outras coisas, priorizar, né, as outras questões da vida, mas faz muita diferença para mim, muita. Então, primeiro na minha disposição, no meu humor, é uma coisa que realmente faz muito bem para mim quando eu consigo fazer, né, no meu sono. Mas segundo, na minha própria saúde física. Então, ali parei de fazer exercício físico, já tive problema nas costas, tive que ir pro médico. Então, eu acho que vai muito além, assim, né? É uma coisa que, pensando na minha vida a longo prazo, eu preciso manter. E nem é algo que eu consigo, né? Quando eu coloco aí na rotina, é uma coisa que me faz tão bem que é fácil de manter pra mim. Mas que também é muito fácil quando a gente tá num piloto automático deixar de fazer e não voltar, né? Então vai ser aí um dos focos do meu trimestre voltar e encontrar uma nova rotina, né? Então eu mudei de lugar, a academia que eu ia agora tá longe, então eu tenho que encontrar aí qual vai ser a minha nova rotina, a nova forma de me exercitar que eu vou ter. E a última, mas não menos importante, é sair mais de casa. Essa é até um pouco complexo de explicar, não sei direito, mas eu gosto muito de ficar em casa, sempre gostei, sou super caseira, amo e não vejo problema nenhum nisso, não quero mudar essa característica minha, mas a pandemia piorou um pouco isso no sentido de que eu trabalho em home office, com a pandemia, inclusive supermercado, eu comecei a pedir online, então basicamente tudo eu peço online e isso fez com que eu saísse pouquíssimo de casa. Então, durante ali o início mesmo da pandemia, em que as coisas estavam mais restritas, eu não saía, basicamente. E isso me colocou num lugar em que estar em casa o tempo inteiro é minha zona de conforto. Mas hoje ultrapassou um pouco o limite do aceitável, assim, no sentido de que se depender de mim eu não saio pra nada. E isso também não é saudável. Então essa é uma meta, sair mais de casa mesmo. Não necessariamente para resolver coisas, porque daí eu acho que não conta muito, mas tanto fazer viagem quanto sair comer num café, num restaurante, coisas assim que a gente gosta, sair para fazer uma caminhada. Então, estar mais do lado de fora quando eu tiver essa possibilidade, né? Eu não quantifiquei o número de vezes, mas eu acho que o que eu queria registrar aqui é esse esforço de não ficar só na minha zona de conforto de estar dentro de casa. Então, aproveitar mais as oportunidades que eu tiver de sair. E eu já tô fazendo isso, mês de abril foi um mês em que eu já saí bastante.
de casa. Então acho que tá me fazendo bem e é uma coisa que eu quero aí manter nos próximos meses. Meu Deus, esse vídeo ficou enorme, mas era isso. Eu queria realmente fazer o fechamento aí um pouco atrasado dessas metas e colocar essas próximas para começar mesmo a pôr as coisas aí nos eixos. Espero que esse vídeo também seja aí a retomada, né, dos vídeos no canal. Como eu comentei, eu não vou conseguir garantir uma frequência, porque vai ter vídeo toda semana, mas já tenho aí os próximos vídeos idealizados, né? Eu vou falar um pouquinho das leituras que eu fiz, né, até agora, desde o último vídeo até agora, e também alguns assistidos, e depois o que tá em andamento aí, o que tem pra vir pela frente, beleza? Então, muito obrigada a quem continua aqui, né, mesmo com esses sumiços. Me contem aqui como foram esses últimos meses para vocês, o que vocês vão estar priorizando nessas próximas etapas aí na vida de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.